está feliz em estar na casa de Deus? Domingo, dia 27 de julho de 2025, numa noite de friozinho gostoso. Quantos podem se alegrar por isso? Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Queridos, vocês sabem que a igreja tem promessas dadas por Deus que ainda não se cumpriram. E tem uma grande promessa de Deus que ainda não se cumpriu, e eu queria falar sobre ela nessa noite com vocês. A grande promessa de Deus para a igreja que não se cumpriu é que um dia o Senhor Jesus vai voltar. E que nós temos que estar preparados para esse grande dia, amém? E como que nós vamos nos preparar se nós não sabermos disso, se nós não estudarmos sobre isso? E eu queria começar primeiro fazendo essa ênfase com vocês. A promessa da volta de Jesus, aliás, a volta de Jesus é uma promessa, é a grande promessa. Nós lemos lá, eu queria que colocasse para mim, em 1 Tessalonicenses 4, 15, 17. Queria que vocês lessem comigo. Eu vou citar vários versículos hoje, não vou abrir todos, vou abrir alguns. Mas queria que vocês estivessem comigo, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo pudesse nos despertar para esse tema que muitas vezes é tão pouco falado, mas de extrema necessidade no meio da igreja dele, no meio da noiva dele, amém? Eu queria ler com vocês, lá em 1 Tessalonicenses, Paulo fala assim: dizemos a vocês, aos Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica, né? Pela palavra do Senhor, nós, que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar. É uma promessa, quando o Senhor voltar. A volta de Jesus não é algo que é simbólico, mas a palavra de Deus nos diz que é uma grande promessa, quando o Senhor Jesus voltar. E aqui Paulo está explicando, quando o Senhor Jesus voltar, nós não iremos ao encontro deles antes daqueles que já morreram. Vou ler, depois a gente fala. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, Jesus descerá do céu com um brado de comando, com a voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, ele vem falando, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E então, olha a grande promessa, nós estaremos com o Senhor Jesus para sempre, eternamente para sempre. Não serão 100 dias, não serão 12 anos, não serão 100 anos, eternamente. Essa é a grande promessa que Deus tem para a igreja, a volta do nosso Senhor Jesus. Meus queridos, e hoje o que eu quero trazer para vocês, primeiro eu quero lembrá-los disso, trazê-los à consciência de que o Senhor Jesus vai voltar. Nós não podemos esquecer o dia a dia, as próprias demandas da igreja, muitas vezes nos distrai, nos impede para olhar isso como uma grande promessa de Deus. E nós precisamos, como igreja, vivermos à luz da volta de Jesus. A nossa vida precisa ser pautada, guiada, aguardando esse grande dia. A grande promessa de restauração completa de toda a criação de Deus, ela vai se dar no dia em que Jesus voltar. A restauração de todas as coisas vai acontecer na sua plenitude, no dia que o Senhor Jesus voltar. E eu queria aqui chamar a atenção de vocês, para vocês entenderem que tudo que a Bíblia dá importância, eu e você precisamos dar importância. Tudo que a Bíblia fala muito é porque é importante para Deus. E deixa eu dizer para vocês, vocês sabem quantos capítulos na Bíblia fala sobre a volta de Jesus? Alguém arrisca? Vocês sabem quantos capítulos tem o Novo Testamento? Sem olhar o chat.
260 capítulos o Novo Testamento tem. 27 livros, 260 capítulos. Sabe quantos capítulos a Bíblia tem falando sobre o retorno de Jesus? 150 capítulos. Mais do meio do Novo Testamento. Queridos, como que eu e você podemos viver cegos diante dessa realidade? Como que nós podemos não saber nada ou saber muito pouco sobre a volta de Jesus? Um dos enganos que nós temos, quer dizer, isso não é um engano, talvez uma ênfase errada que a gente dê. Nós muitas vezes colocamos a cruz de Cristo como o ápice da história. Deixa eu dizer para vocês, o ápice da história é a consumação dos tempos, dos fins dos tempos. O ápice da história é quando o Senhor Jesus voltar e convergir céus e terra, e Deus vir habitar conosco, com os homens novamente na terra. Esse é o ápice da história. Não vou entrar aqui se nós vamos estar no céu, se nós vamos estar na terra. Quem quiser saber disso, depois faz o curso Maranata. Eu não quero falar sobre isso. O que eu quero colocar para vocês é que a cruz, nós temos 3 momentos centrais na história do cristianismo. Fala comigo assim: manjedoura, cruz, com a ressurreição, claro. E depois nós temos a volta de Jesus. 3 momentos centrais na história do cristianismo. É isso que define a nossa fé. É isso que define o plano de Deus para nós, naquilo que nós cremos. E o que eu quero pontuar para vocês é que a cruz, ela garante que todas as promessas de Jesus se cumprem. Mas a consumação, o ápice da história, será quando o Senhor Jesus voltar nos ares e nós termos toda a criação redimida. Aí sim, finalmente, como nós oramos, nós estaremos definitivamente vivendo com o Senhor eternamente. Efésios 1, 9 a 10, ele fala justamente sobre quando o Senhor fazer convergir em Cristo Jesus, todas as coisas, nos céus e na terra. Então, meus queridos, um ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que nós que tivemos a revelação de que Jesus morreu na cruz por nós, de que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, nós precisamos entender que a vida que nós vivemos aqui na terra, ela está pautada justamente entre o momento em que eu tenho a revelação de que Jesus morreu na cruz por mim, até a volta do Senhor Jesus. Ou Ele vai voltar, ou nós vamos nos encontrar com eles, depois que nós morrermos. Ou não, Ou não. É bom a gente sempre, eu sempre gosto de falar que nós temos que estar prontos. Seja para o Senhor, quando o Senhor Jesus voltar, e pode não ser agora, pode não sei quando, a palavra de Deus fala que nós não sabemos quando, mas eu posso morrer, eu posso ser chamada a qualquer momento, e eu preciso estar pronta para esse momento. Eu preciso estar preparada para esse momento. Paulo, ele ora lá em 1 Tessalônica, ele fala em 5:23, ele fala assim: o mesmo Deus da paz os santifique, para que vocês sejam encontrados irrepreensíveis, santos, íntegros, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, até a vinda do Senhor Jesus. Nós vemos Lucas 21:36, Jesus fala assim: vigiai em todo tempo, para que vocês sejam encontrados de pé, na presença do Filho do Homem. Encontrados de pé, com as suas roupas, as suas vestes brancas, aprovado. O tempo que nós vivemos na terra é justamente esse tempo em que nós tivemos a revelação de que Jesus é o nosso Senhor da cruz, até o dia que Ele nos chamar, ou o dia que o Senhor Jesus voltar. É isso que de alguma forma nós perdemos de vista.
E nós ficamos achando que esse tempo que nós vivemos aqui na terra, às vezes ele é eterno. A gente não pensa no depois da morte, a gente não pensa sobre o que vem depois, como vai ser a eternidade, a gente não faz essas perguntas. Eu nessa noite, a minha intenção é que o Espírito Santo provoque vocês, instiguem vocês, a vocês pensarem a respeito disso, porque essas perguntas, elas precisam nos mover. Quando nós perguntamos como será a eternidade, o que é a eternidade, com quem eu vou estar na eternidade, como será, eu vou ter recompensas na eternidade ou não? Essas perguntas, elas precisam gerar em nós fome de Deus. Essas perguntas precisam promover em nós um estilo de vida guiados à luz da vinda do Senhor Jesus. E muitas vezes nós vivemos adormecidos. A gente pensa sobre tudo, a gente pensa sobre aposentadoria, inclusive, mas a gente não pensa sobre isso. Lemos a Bíblia, mas a gente fala muito pouco sobre isso. Como igreja, a gente precisa abandonar, entender a volta de Jesus, ou a escatologia. Escatologia, né, para quem não sabe, é o estudo do final dos tempos, estudo do futuro. Escatologia, escato é futuro, logia, estudo. E a igreja, por um bom tempo, ela adotou a escatologia de forma mística, buscando sinais, e ela não aplicou a escatologia no dia a dia da vida dela. Como é que eu vivo isso no meu dia a dia, de forma prática? Como é que isso influencia na minha vida, no meu dia a dia? Quando nós entendemos, queridos, que nós temos um espaço de tempo na terra, né? O autor de Hebreus, ele fala, Hebreus 11, só para a gente lembrar, está falando sobre os heróis da fé, e a gente vê o autor dizendo que todos eles, Noé, Abel, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles se confessaram como peregrinos em terra estranha. Eles se viam aqui nessa terra como peregrinos em terra estranha. Paulo diz lá em Filipenses, se você ler, continuar lendo Hebreus 11, ele vem falando que Abraão esperava a pátria celestial dele, porque ele sabia que ele era estrangeiro aqui nessa terra, nesse tempo. Paulo diz, Filipenses 3:20, ele fala, a nossa pátria não é aqui, mas a nossa pátria é o céu. Nós somos cidadãos dos céus. Você que foi encontrado por Jesus, marcado pela cruz, meu querido, a sua mente é uma mente de peregrino aqui nessa terra. Essa terra é uma etapa, é um tempo. E quando nós focamos, nós damos um enfoque de que nós somos peregrinos, que isso aqui tudo vai passar. Mateus 6 fala que não ajunteis tesouros para vocês aonde? Quem sabe de que está aí? Não ajunteis tesouros na terra. Por que tesouro na terra? O que acontece? A traça come, a ferrugem destrói, o ladrão rouba. Mas ajuntais tesouros para vocês nos céus, porque lá ninguém rouba, ninguém consome. C.S. Lewis, ele tem uma frase que diz, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Meus queridos, com que nós temos gastado as nossas vidas que não é eterno? Isso é inútil. O que nós temos dado ênfase e valor naquilo, muito mais valor naquilo que é terreno, aquilo que é dos céus. Eu acho maravilhoso quando nós nos reposicionamos. Primeiro, que nós temos uma grande promessa e nós vivemos para vê-la acontecer. Jesus vai voltar. 2, porque Jesus vai voltar e a gente se posiciona falando, eu sou um peregrino nessa terra, tudo aqui é passageiro.
eu me reposiciono e eu começo a viver guiados pela vinda de Jesus. É isso que me guia. A nossa esperança do futuro define como nós vivemos hoje. O que você espera do futuro é o que vai definir como você vive hoje. Se eu espero a vinda do Senhor Jesus e Ele precisa me encontrar irrepreensível e santa, ou eu vou me encontrar com Ele de forma irrepreensível e santa, eu preciso viver de forma santa e irrepreensível, porque a qualquer momento eu estarei com o Senhor Jesus. É isso que me guia. Não é o medo, é o desejo de estar com Ele. Fala comigo assim: a minha vida está entre o espaço de tempo em que eu tive a revelação da cruz, até quando eu me encontrar com o Senhor Jesus nos ares. É nesse espaço de tempo que nós vivemos, queridos. E é nesse espaço de tempo que nós precisamos nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. Eu queria ler com vocês Apocalipse 19, 6, 9. Antes de ler esse versículo, eu queria, de forma bem prática, às vezes nós vivemos, a gente fala, não, mas eu sei que Jesus vai voltar, ok. Eu creio em Jesus, ok. Mas eu não sou guiada por essa esperança. Sabe por que muitas vezes a gente é guiado? Nós somos guiados, eu vou mudar de vida, eu vou servir a Deus, eu vou abrir uma célula, eu vou estudar um pouco mais sobre a palavra, eu vou me comprometer mais com a igreja, eu vou buscar mais o Senhor, eu vou abandonar o pecado quando eu me formar, quando eu me casar, quando o governo mudar, quando eu estiver estabilizado financeiramente, quando os meus filhos crescerem. Vocês percebem a sutileza? Não, a palavra de Deus diz que eu preciso ser guiado, não para quando, a minha esperança não pode ser quando eu mudar de vida, eu preciso ser guiada pela esperança de que um dia o Senhor Jesus vai voltar. Vocês entendem a mudança? E isso muda totalmente a minha forma de agir, hoje, no presente hoje. E nós não podemos, queridos, ficar simplesmente cegos diante disso. Eu queria ler Apocalipse 19. Veja comigo aqui, Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus Pai, Criador de todas as coisas, Ele fez uma promessa para o seu Filho. Ele deu ao seu único filho uma promessa. Ele disse para ele, eu vou te dar uma noiva em casamento, haverá um banquete, o dia que você e a sua noiva se encontrarem, haverá um banquete, haverá uma festa nos céus. E nós lemos muitas vezes esse versículo e nós não nos apropriamos da grandeza disso. A gente lê e fala, uau! Aliás, nem uau, é aleluia, bem, queridos, isso é grandioso demais, vamos ler. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões, aleluia, porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do quê? Do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Essa promessa está lá, e nós vamos viver. Olha, continua o que está dizendo mais. E ela, a noiva, recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. 9. E o anjo me disse, João que está falando aqui, escreva isso, João, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro.
E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Bem-aventurado aqueles que são convidados ao banquete do Cordeiro. Queridos, eu não sei vocês, mas eu sonho com esse dia. Eu desejo esse dia. Quando eu penso, vocês imaginam qual o casamento mais bonito que você foi? Qual a festa melhor que você já foi na sua vida? Tem alguma? O Benjamin e a Natasha, eu sei que tem. Tem alguma? Tem, também. Deixa eu dizer, imagina, quando eu paro para imaginar, como que vai ser o banquete? Como vai ser esse momento? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, preparando uma grande festa de casamento para o seu filho com a sua noiva. Uau! Isso me enche de desejo, isso me enche de paixão por Jesus, por Deus. E quando ele fala, felizes aqueles que são convidados ao banquete, deixa eu dizer para vocês, eu sonho com um dia que eu vou chegar no banquete, e mais ainda que eu vou encontrar com vocês lá, amém? Cada um de nós, em nome de Jesus. Outro dia o Erle falou para mim assim, o Cláudia, não sei se foi exatamente assim, mas parecido. Ele falou: Cláudia, eu acho que na eternidade, você não vai ligar a mínima para mim. Eu parei, olhei para ele, pensei e falei: é verdade. Eu falei: é bem provável que eu não vou. Aí eu pensei, eu falei: como é que vai ser? Eu vou chegar, eu posso estar morta, né? Porque vocês viram lá no primeiro versículo que nós lemos, aqueles que morrem em Cristo precedem aqueles que estiverem vivos. Então, primeiro, quando o Senhor Jesus voltar nos ares, os que forem mortos em Cristo Jesus, os que morreram em Cristo Jesus, eles vão primeiro do que aqueles que estiverem vivos. E aí, voltando à história do Erle, eu pensei e falei: eu vou me encontrar com Jesus nos ares, eu vou olhar para os olhos de fogo de Jesus. Meu Deus, esse dia vai chegar. E depois que eu receber o meu corpo glorificado, ressurreto, uau! Se você não pensa nisso, você vai se encher do quê? De que esperança você vai se encher? Eu disse para o Erle, depois desse momento, eu vou procurar você para ver se você está lá comigo, né? Tem que estar lá comigo. Vou procurar meus filhos, minha família, minhas noras, vou procurar minha liderança, meus discípulos, e depois que eu ver que a maioria está lá, eu vou para falar: amor, sinto muito, mas eu vou desfrutar disso aqui, eu vou conhecer tudo isso aqui, eu vou passar a eternidade conhecendo Jesus. João diz que a eternidade é conhecer Jesus. Um Deus infinito, que eu preciso da eternidade. A eternidade não é suficiente para conhecê-lo. Quando eu me encho disso, meus queridos, quando eu começo a estudar sobre isso, quando eu começo a estudar sobre o noivo, o meu coração se inflama de paixão por esse noivo, por desejo de viver esse grande dia do casamento do Cordeiro com a sua noiva. E a minha oração no dia de hoje é que você seja inflamado pelo Espírito Santo, despertado, que haja um desejo profundo em você, em conhecer mais a palavra de Deus, que haja um desejo profundo em você, de pedir que o Senhor te revele tesouros ocultos, profundos do coração de Deus, para que você se apaixone cada dia mais por Ele, para que você de fato seja uma noiva apaixonada. Quando eu tenho a perspectiva da eternidade e do que me espera no futuro, o que são 100 anos nessa terra? Eu pergunto para você, o que são 100 anos vivendo nessa terra diante da eternidade? É um grãozinho de areia diante da eternidade.
E quando eu penso sobre isso, sabe o que me vem à mente? Me vem à mente que, se eu passar 100 anos vivendo nessa terra, seja com sofrimento, seja com perdas, com injustiças, eu estou falando um cenário pior da vida, tá? Com doenças, com privações, mas se for por amor a Jesus, eu estou no lucro. Eu estou no lucro, queridos. É por isso que Jesus fala para nós seguir Ele, negar a si mesmo. Nós, quando negamos a nós mesmos, nós nos privamos de muitas coisas, nós abrimos mãos de muitas coisas. Mas, quando eu coloco isso dentro da perspectiva da eternidade e daquilo que é finito, deixa eu dizer para vocês, fica muito mais fácil, porque o que me aguarda no futuro é muito maior, é muito mais pleno. E aí eu queria ler com vocês, 2 Pedro 3, 10 a 12. O ponto é que se a minha vida é passageira aqui, e nós falamos muito sobre isso na igreja, se a minha vida é passageira aqui, como eu devo viver esse tempo de passagem aqui na terra? E aqui eu estou colocando para vocês, à luz da vinda do Senhor Jesus, eu estou reposicionando. Nós temos um tempo em que Ele vai nos chamar, um tempo que Ele vai voltar. E como é esse tempo? Como nós devemos, o tema dessa palavra é como viver até que Ele venha. Como nós devemos nos portar. E aqui eu quero ler eu quero ler esse versículo com vocês. Esse versículo é maravilhoso, não dá para a gente ler tudo, então às vezes ele fica meio descontextualizado, esse capítulo. Na Bíblia, tudo que vocês lerem sobre ressurreição dos mortos, sobre o dia do Senhor, sobre a vinda, é tudo falando sobre a volta de Jesus. Todas as vezes. Aqui Pedro está falando, contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. E aí ele está falando, tudo isso, os céus, toda essa vida como nós conhecemos, desaparecerão com terrível estrondo. E até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor de nós, tudo que nós, seres humanos, nos apegamos, será destruído. Como é que a vida de vocês devem ser caracterizadas? Por santidade e devoção. 12. Esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia Ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Mas o que eu quero trazer para vocês, e se vocês puderem colocar aí na NAA, que eu prefiro, Pedro está dizendo, já que tudo isso vai acabar, já que esse tempo que vocês vivem aqui na terra é passageiro, já que nós somos peregrinos, estrangeiros, já que a nossa pátria é o céu, que tipo de vida vocês devem viver aqui? E Pedro responde. Ele fala, nós temos que ter uma vida santa e piedosa. Nós temos que ter uma vida que o quê? Que espera. Vocês estão lendo lá? Ah, não. Tirou. Ele vem falando, uma vida santa e piedosa, uma vida que espera a volta do Senhor Jesus, e depois ele vem falando, esperando e apressando a vinda do Senhor Jesus. Fala comigo assim, santa e piedosa, esperando a vinda do Senhor Jesus. Terceiro, apressando a sua volta. Nesse tempo que nós vivemos aqui, que nós somos peregrinos na terra, Pedro nos instrui como nós devemos viver. E aí quando nós falamos sobre santidade, queridos, nós estamos falando sobre viver sem pecado, nós estamos falando das nossas vestes brancas todos os dias. E deixa eu falar uma coisa para você, não existe maneira de viver uma vida em santidade se não for por meio do Espírito Santo. Com Ele já é difícil, imagina sem o Espírito Santo. A palavra Hebreus fala que
Sem santidade nós não veremos a Deus. Se nós não vivermos em santidade, sabe qual é a grande recompensa da santidade? Que nós vamos encontrar o Senhor Jesus e nós vamos vê-lo face a face. Nós vamos descobrir mais sobre Jesus à medida que nós vamos nos santificando, buscando a palavra, nós vamos vendo mais a Deus, vendo mais a Deus, vendo mais a Deus, nos enchendo mais dEle. Uma vida santa. Nós não vivemos em santidade sem o Espírito Santo, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós não vivemos uma vida de santidade sem temor do Senhor nos nossos corações. Jeremias 32 diz que o Senhor colocou o temor dEle no nosso coração, sabe para quê? Para nos guardar de pecar contra Ele. Olha que coisa preciosa. O temor do Senhor é um presente colocado no meu coração e no seu coração, porque o temor do Senhor me impede de pecar. O temor do Senhor me impede de me afastar dEle. Quando eu penso sobre a volta de Jesus, querido, isso precisa gerar em mim temor. Temor, santidade. Temor, santidade. Eu falei aqui para vocês, a segunda eu falei para vocês, Pedro diz que nós devemos viver uma vida santa, piedosa. Piedosa fala de uma vida consagrada, uma vida reverente a Deus, uma vida que serve o Senhor. Eu não vou falar aqui mais algumas coisas que eu tinha colocado para vocês. E a segunda parte que Pedro fala, ele diz, nós devemos ser pessoas santas, piedosas e que esperam a volta de Jesus. Pessoas que esperam. Quando a gente vê Apocalipse 1:3, eu vou ler aqui, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia e guardam essas coisas, pois o tempo está próximo. Aqueles que esperam a volta do Senhor. Nós devemos ser como aqueles que aguardam, vivendo guiados por essa expectativa, por essa esperança. Lendo, ouvindo, guardando, estudando. Quando a gente fala sobre Apocalipse, queridos, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Quando nós lemos Apocalipse, nós começamos a ver, nós conhecemos um outro Jesus que a gente não conhece antes de ler Apocalipse. Um Jesus guerreiro que vai voltar, que vai se casar com a sua igreja, que vai julgar os nossos inimigos. Isso tem o poder de gerar paixão em nós. Por último, Pedro diz que nós devemos ser aqueles que apressam a sua volta. Quando nós falamos de apressar a volta de Jesus, lá em Mateus 24:14, no sermão escatológico de Jesus, onde Jesus fala sobre os sinais dos finais do tempo, tem um versículo lá em Mateus 24:14 que fala: e o evangelho do reino será pregado em toda a terra, e então virá o fim. Depois que o evangelho for pregado a toda a terra, então virá o fim. O final dos tempos só vai acontecer quando todos os povos tiverem a oportunidade de ouvirem a palavra, o evangelho, as boas novas. Apressando a volta de Jesus. Como é que eu e você podemos apressar a volta de Jesus? Eu posso apressar a volta de Jesus evangelizando. Eu posso apressar a volta de Jesus com estilo de vida. O meu estilo de vida evangeliza meu vizinho. Não é só falando Jesus te ama. Mas o meu estilo de vida evangeliza o meu irmão que está do lado. Como é que eu posso apressar a volta de Jesus quando eu trabalho para o reino? Como eu posso apressar a volta de Jesus, além de buscar santidade e oração, servindo o reino, servindo a igreja, servindo uns aos outros? Queridos, eu não sei vocês. Paulo diz que, lá em 2 Coríntios, ele fala que vale a pena
gastar, se gastar e gastar tudo que ele tem por amor aos coríntios. Quando eu penso nesse evangelho, quando eu penso nessa promessa de que Jesus vai voltar e que nós um dia viveremos com ele eternamente, eu penso que esse tempo que nós vivemos aqui na terra, vale a pena nós nos gastarmos fisicamente o nosso tempo, a nossa vida, e gastar todos os nossos recursos para anunciar o evangelho do reino de Deus a toda criatura. Eu estou finalizando. Se o louvor quiser subir, o pessoal do louvor. Eu queria dizer para vocês que na pandemia 2020, a gente confinado, todo mundo, no início da pandemia, e eu me lembro que as nossas noites, as nossas refeições, eu, meu marido, meus filhos, Benjamin, Davi e Erle, nós nos reuníamos e eles começaram a falar sobre a volta de Jesus. E o Erle falava que na batalha do Armagedon ele ia estar com uma espada e ia sair matando o demônio, daquele jeito do Erle. E a discussão lá em casa era acalorada por causa disso. E Davi não, e Benjamin não. E eu olhava aquilo. Em determinado momento eu me cansava das discussões, eu saía da cozinha, porque eu não entendia. Quando eu me converti, há mais de 30 anos atrás, eu fiz algo sobre escatologia, um curso sobre escatologia, sobre a volta de Jesus. E eu decidi que Jesus ia voltar e que eu não ia me comprometer com isso, ele não ia voltar na minha geração. Mas eu me lembro que na pandemia, quando eu comecei a ver meus filhos, meu marido falando sobre isso, Davi começou a fazer um curso, e o Espírito Santo começou a me tocar, a me despertar. E eu confesso para vocês que, de lá para cá, eu tenho orado, eu tenho buscado sobre. E eu quero dizer que isso mudou a minha vida. A partir de então, eu conheci um outro evangelho. Posso dizer para vocês que a paixão que eu tenho por Jesus hoje, ela é muito maior do que ela foi nos meus, 30 anos de convertida. Eu falo isso para vocês, eu acho uma vergonha, eu acho vergonhoso pensar que eu era uma pastora, li a Bíblia não sei quantas vezes e eu me interessava tão pouco por um assunto que Deus dá tanta importância. Eu queria que você ficasse de pé. O testemunho que eu estou contando para vocês, queridos, a partir desse momento, como eu falei para vocês, o meu coração tem vivido muito mais incendiado por Jesus. Eu tenho estado muito mais disposta a entregar tudo o que Ele tem me pedido do que eu estive todo o tempo que eu me converti. E se o Espírito Santo não estiver aqui nessa noite para mover no seu coração, tudo o que eu falei vai ficar como informação, você vai sair daqui achando tudo difícil, o que falou, o que não falou, confuso. Mas se o Espírito Santo te despertar, meu querido, se o Espírito Santo acender apenas uma pequena centelha da presença dEle, do despertar dEle, se o Espírito Santo fizer isso nessa noite, nós seremos incendiados. Em nome de Jesus eu te convido a pôr a mão sobre o seu coração. Talvez você precise, querido, de uma paixão nova pelo Evangelho, pela palavra, por Jesus. Se você precisa de uma experiência nova com Ele, comece a orar pedindo: Espírito Santo, acende essa centelha em mim, acende esse fogo em mim, me desperta para te desejar mais, Jesus, me desperta para aquilo que é importante para o Senhor, Pai. Deus,
Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser esse povo que Pedro disse que nós devemos ser, Pai. Nós queremos ser essa igreja, Senhor, ó Deus, que é santa, que é piedosa, Pai, que espera a Tua volta com o coração ardente, Senhor, que apressa a Tua vida, porque nós desejamos estar com o Senhor eternamente, Pai. Aviva os nossos corações, ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus, Espírito Santo. Oh Deus, ora querido, ora pedindo agora, Senhor. Ai, incendeia o meu coração, gera fome e sede no meu coração por Ti, Deus. Eu não quero me conformar, ó Deus, com pequenas porções da Tua presença. Eu não quero me conformar, Senhor, ó Deus, com pequenas revelações da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, forma em nós uma noiva apaixonada. Oh, se ajoelhe onde você está, meu querido e minha querida. Se você quer mais do Espírito Santo, se você quer mais de uma revelação nova de Deus, oh Deus, do Cordeiro de Deus, do Leão da tribo de Judá, oh Deus, nós queremos viver a luz da Tua vida, Pai. Oh, incendeia os nossos corações, cada coração aqui prostrado diante do Senhor. Oh Deus, representa, Senhor, queremos mais de Ti. Representa, nós temos fome e sede do Senhor, Pai. Olha para nós, Deus, derrama do Teu Espírito sobre nós. Oh Deus, que não seja apenas mais uma noite, mais um culto, Senhor, oh Deus, mas faz algo novo em nós, Pai. Nós necessitamos do Senhor. Oh, nós necessitamos do Senhor, Deus. Oh, incendeia-nos, Senhor. Incendeia-nos, oh Deus. Visita-nos, rasga os céus e desce sobre nós, Pai. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só Te esperando, bem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só Te esperando, bem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Diga pra ele, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Diga, eu já coloquei, coloquei as minhas vestes brancas, estou só Te esperando, vamos dançar, Maranata, Maranata. Sim, Deus, nós queremos, Senhor, que o Senhor nos encontre com as nossas vestes brancas,
Nós queremos, Senhor, ó Deus, que o Senhor nos encontre com as nossas lamparinas cheias de óleo, Senhor. Nós queremos estar contigo, Senhor, naquele grande e glorioso dia, ó Deus, em que o Senhor se casará com a tua noiva, e que então nós viveremos com o Senhor eternamente, Pai. E desfrutaremos, Senhor, de um tempo em que não haverá choro, um tempo em que não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá morte, Pai, simplesmente porque nós estaremos para sempre com o Cordeiro de Deus, com o leão da tribo de Judá. Oh, nós ansiamos pela tua volta, Senhor, e oramos, prepara-nos, Senhor, que nós possamos te encontrar irrepreensíveis no nosso corpo, na nossa alma, Senhor, oh Deus, e no nosso espírito, Deus, até quando o Senhor Jesus voltar, Pai. Oh, nós te amamos, Jesus. Você pode nesse momento se consagrar ao Senhor, falar assim: Senhor, eu sou seu. Eu sou sua, Deus, completamente, Deus seu, completamente tua, Senhor. A Bíblia nos ensina que Ele virá como um ladrão na noite, sem avisar. Eu creio que essa palavra é um alerta para nós como igreja, como filhos de Deus, é uma oportunidade para a gente se arrepender. Fala nesse momento agora: Senhor Jesus, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas você pode sair totalmente diferente diante do Senhor. Basta que hoje você fala: Senhor Jesus, eu quero estar pronto, Deus, não importa o que eu estou passando. Hoje eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Hoje eu quero me aproximar do Senhor. Deus, se eu estou afastado do Senhor, hoje eu quero voltar. Se eu estou frio, Deus, eu quero que o Senhor me aqueça. Eu quero tomar decisões hoje que vão mudar o meu futuro. Hoje eu decido voltar a orar. Hoje eu decido, Deus, voltar a fazer parte do ministério. Deus, eu não quero mais estar afastado. Eu não quero mais estar praticando obras que não te agradam. Eu não quero mais estar perdido nos meus vícios, nas minhas dificuldades. Coloca a tua mão no teu coração, meu querido. Se coloca diante do Senhor e fala assim: eu quero estar pronto para a tua vinda, Senhor. Enche, Deus, enche-me, Senhor, da tua presença. Enche-me com o teu óleo, enche-me com o teu fogo, enche as minhas lamparinas nesse momento agora. Eu não quero, Deus, viver uma vida distante do Senhor. Eu não quero viver uma vida de fachada. Eu não quero viver uma vida de aparência. Eu não quero ser alguém que teve uma oportunidade de estar diante do Senhor, Deus, e não ter nada para apresentar a Ti. Deus, eu quero arrumar minha vida diante do Senhor. Eu quero, Deus, comparecer diante do Senhor, Deus, com as minhas lamparinas cheias de óleo. Eu quero me entregar. Eu quero me entregar nessa noite. Eu quero me arrepender. Coloque-se diante do Senhor, meu querido, e encare como uma oportunidade de recomeço. Encare como uma oportunidade de você se aproximar dEle. Não foi a pastora Cláudia que teve essa ideia. É Deus falando através dela para você, para a gente. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Coloque-se diante do Senhor nessa hora, meu querido. Fala: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Ele virá. Sara, recreia, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele virá. Ah, Deus, obrigado, Deus, por oportunidades como essa. Que essa palavra te encha de temor. Que essa palavra te encha de responsabilidade. Que essa palavra venha realmente te alimentar, te desafiar, para que você possa se apresentar e ser um desses que anseiam pela volta do Senhor. E não os que ficam torcendo para que Ele não chegue porque você não está bem com Ele. Que nós sejamos essa igreja apaixonada, que fala: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu te anseio, eu estou pronto, eu anseio a tua vinda. Eu te amo mais do que tudo. Eu não aguento viver distante do Senhor. O que eu tenho vivido é pouco. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Como essa noiva apaixonada, vamos cantar que nós estamos preparados, que nós já colocamos as nossas vestes brancas diante dEle. Vamos cantar mais uma vez com esse entendimento.
falar da nossa preparação, do nosso anseio, o quanto que nós ansiamos pela vinda dele, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus nesse momento. Fala que você quer isso. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, Senhor. Fala assim: estou pronto, Senhor, estou pronto. E eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata, Maranata. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Ele tem fogo nos olhos. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo espera. Diga pra ele: eu abro a porta. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha. Diga pra ele: pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, mora aqui, Senhor. Cadê a noiva apaixonada? Dê uma salva de palmas. Aplauda o Senhor mais forte, Ele é digno. Ele nos comprou com o seu próprio sangue para levantar uma igreja pura, santa e sem mácula diante dele. Somos nós, é você, é você. Foi tudo por sua causa para que um dia ele pudesse voltar e te encontrar dessa forma, em nome de Jesus, amém? Não pode nem acabar, porque tudo é tão bom adorar ele. Você pode imaginar que isso é só uma prévia do que há de vir. É só uma prévia do que há de vir. Vai ser muito mais intenso, vai ser muito mais gostoso, vai ser muito melhor, vai ser eterno que viveremos com ele na eternidade. Amém? Graças a Deus por isso. Queria só falar um negócio com você para a gente terminar o nosso culto. Vocês viram que nos últimos meses nós falamos sobre uma nossa campanha Avançando por Amor. Pastor Rafão, a gente vai continuar falaremos sobre até a gente alcançar a nossa meta. Mas essa atividade, o nosso grande desafio no mês de agosto, será a gente levantar recursos através do nosso Arraiar por Amor. O Arraiar por Amor vai acontecer no dia 16 de agosto. E eu queria que você reservasse a sua agenda, bloqueasse, não faltasse por nada esse grande evento. Toda a verba que nós levantarmos nesse grande dia será para a gente avançar nas nossas obras. Então dia 16 você tem um compromisso. Fala com quem está perto de você. Dia 16 você tem um compromisso. Vir com mais 10 pessoas pelo menos. A gente lotar esse lugar aqui. Vai ser incrível o que a gente vai fazer lá fora. Vai ser a maior festa junina que nós já tivemos. Festa junina não, agostina, que nós já tivemos. E com certeza você não vai se arrepender de realmente investir na obra, investir no seu dinheiro realmente nessa festa, que com certeza vai ser um grande avanço nas nossas obras, naquilo que nós estamos fazendo aqui em nome de Jesus. Amém? Posso abençoar você? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai experimentar muita paz. Você vai experimentar paz com Deus, vai experimentar a paz de Deus
e vai experimentar paz com os homens. Nessa semana, você precisa saber de algo. Existe uma igreja que ora por você sem cessar. Por isso você pode prosseguir, porque existe realmente anjos te cobrindo. O sangue de Jesus cobre a sua vida. O maligno não pode tocar em você. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você tem colocado o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, eu queria perguntar para você: como é que vai ser a sua colheita? Tá fraco, gente, pode ser mais forte. Como será a sua colheita? Aleluia, abençoo você para isso então. Vai na bênção do Senhor Jesus, vai para a melhor semana da sua vida. Que Deus te abençoe profundamente, Igreja Santa sem mácula, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe vocês.